Olá, você que nos vê neste momento, muito obrigada pela atenção. Vamos começar agora mais uma etapa do nosso debate sobre Jacobina. Vamos falar hoje sobre infraestrutura e desenvolvimento urbano, um tema importantíssimo, só para a gente ilustrar essa conversa de hoje. Recentemente, aconteceu uma grande tragédia no estado do Rio Grande do Sul, com aquela inundação terrível, muita gente desabrigada. Ainda hoje nós temos quase 90 mil pessoas desabrigadas, ou seja, morando em casas de parentes, de famílias, e mais de 600 mil pessoas desalojadas. Então, um prejuízo enorme. E tem uma notícia que eu trago para vocês, o seguinte: a reforma do sistema anti-cheias de Porto Alegre teria custado apenas 5% dos 8 bilhões de prejuízo com a enchente. Então, se tivesse acontecido uma reforma daquele sistema que foi feito para evitar enchente, o prejuízo teria sido muito, muito, muito menor. Uma ilustração, uma história, uma notícia que eu trago para dizer o quanto é importante a gente pensar na cidade, nas cidades inteligentes, que não são as cidades altamente conectadas em tecnologia. Também isso é importante, mas são cidades que pensam no bem-estar dos seus habitantes, que pensam no futuro, nas prováveis alterações climáticas que vão trazer muitos problemas para o nosso meio ambiente e nossas cidades. Então, hoje, a gente traz aqui duas pessoas importantes para a nossa caminhada política, dois amigos, o vereador Carlos de Deus, que já é muito conhecido de vocês aqui em Jacobina, já ocupa o quarto mandato como vereador, já foi secretário da pasta de Infraestrutura e Serviços Urbanos em 2 gestões, se eu não me engano também, não é, Carlos? Nessa agora, transporte e 2. E transporte agora. E o engenheiro sanitarista Cícero Monteiro, um grande amigo, um grande parceiro da nossa caminhada política aqui em Jacobina. Então, são pessoas importantes porque conhecem o tema. Então, diante dessa notícia, muito obrigada pelas presenças de vocês, por terem aceitado o convite, por estarem... o convite de debater Jacobina, de pensar sobre Jacobina, principalmente. Então, a primeira pergunta que eu faço para os dois, assim, vocês podem me responder de acordo com a experiência e o ponto de vista de vocês. Quais são as principais necessidades de infraestrutura, de melhoras da infraestrutura urbana que Jacobina precisa? Quais são as principais necessidades que a gente enxerga hoje em Jacobina, na opinião de vocês? Primeiro, obrigada e que vocês se apresentem, né, também. Isso é importante para a gente. Deixar um abraço para todos vocês aqui do estúdio, né? Um abraço para quem está nos ouvindo. Eu, Carlos de Deus, como a Marina acabou de apresentar, fui vereador por 4 vezes, 2 vezes presidente de Câmara. Fui secretário de transporte no governo de Carlito Dalton, foi lá a minha grande escola. E mais recentemente passei por a Secretaria de Transporte e também de Infraestrutura. E na infraestrutura eu pude observar muita coisa que a gente vai passar para vocês aqui durante esse programa. Amigos e amigas de Jacobina, um prazer estar muito grande estar aqui com vocês, batendo esse papo com Mariana, com Carlos, e passar um pouco da minha experiência, né? Como você falou, eu sou engenheiro sanitarista de formação, tenho experiência, sou engenheiro de carreira da Embasa, fui presidente da SERB e fui secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia durante 3 anos e meio, no segundo governo Wagner. Então, essa minha formação de engenharia, essa minha passagem por esses órgãos de secretaria me deu uma condição muito grande de ter uma visão macro do problema, da situação. Jacobina tem alguns casos que são assim verdadeiros desafios, como é o caso da nossa Francisco Rocha Pires, Duque de Caxias, obras que precisam mesmo ser feitas. Você, Mariana, sim, se Deus nos permitir que em janeiro você venha assumir essa prefeitura, você precisa encarar aquilo como um desafio da sua gestão. E tem também situações simples. Nós tivemos ontem lá no Pau d'Arquinho, né, com você, fomos ao Pau d'Arquinho. E quando nós íamos para o Pau d'Arquinho, você pôde observar a estrada extremamente estreita. Sim. Tem lugar assim que só passa um carro. Então, a prefeitura precisa urgentemente desapropriar aqueles proprietários ali, pelo menos fazer o quê? Pelo menos 10, 12 metros, porque o que está acontecendo hoje? As pessoas estão indo muito para o interior, e você vê lá muros, né, de 400, 500 metros de muro. Do outro lado ainda tem cerca. Mas se o outro cidadão vier construir muro do outro lado também para fazer o seu sítio, o que vai acontecer no futuro? Vai ter que desapropriar, ter que derrubar muro, vai sair muito mais caro. Exatamente. Então, a partir de janeiro, você precisa fazer um levantamento dessa situação de Jacobina para urgentemente começar a atacar nessa área de infraestrutura enquanto há tempo. Outro exemplo que eu dou aqui mais próximo da gente é no Barro Branco. Você vai numa rua com 8 metros de largura, daqui a pouco diminui para 3.
já vai ser outro problema, porque demorou demais, a prefeitura não fiscalizou, deixou as pessoas aproximarem muito os seus muros, as suas casas para a estrada. Enfim, infraestrutura em Jacobina é um assunto que precisa muito ser debatido e muito ser encarado com muita seriedade e de olho no futuro. Você fala em infraestrutura, você investe hoje, pensando no hoje, mas também pensando no futuro. Infelizmente, em Jacobina, atualmente, não se está pensando nem no presente, nem no futuro. Exatamente. Sua visão traz a zona rural, o interior do município e a sede. Problemas gigantes que a gente ainda tem que enfrentar. Eu colocaria também, acrescento, aliás, a Avenida Raimundo Xavier Menezes, que é a nossa antiga Paulo Souto, que é um problema. Eu estava passando hoje naquela avenida ali e é vergonhoso para Jacobina ainda lidar com a avenida, uma cidade do porte de Jacobina, ter uma avenida daquele tamanho, daquela importância no estado que está. Sabe? Então, isso é vergonhoso para a gente. É preciso que a gente foque com muita atenção e competência. Se eu não sei, se eu não sou da área, eu tenho que trazer, a gente tem que montar nossa equipe com pessoas que saibam fazer, que tenham competência técnica, científica, né, que estudem para isso. Então, a visão que você traz da questão da mobilidade também a gente traz a questão da mobilidade urbana, porque isso inviabiliza e dificulta a locomoção das pessoas, né? E também a visão da cidade do futuro, do quanto vai ficar mais econômico prevenir, né, a nível de desapropriar depois, de evitar acidentes, né, de evitar problemas maiores para as pessoas que vivem nas cidades, não é, Cícero? Infraestrutura é uma coisa muito importante nas cidades, né? Sim. E a gente pensa em infraestrutura só em implantação. E manutenção é uma coisa tão importante quanto você implantar, é você manter o que está implantado. Exatamente. Seja, então, a gente tem que ter um trabalho, se Deus quiser, você vai ser a nossa próxima prefeita, e a partir de janeiro a gente vai ter que tomar conta de Jacobina com um cuidado muito maior e manter todas as infraestruturas que têm implantadas aqui, redes de drenagem, manutenção de sarjetas, manutenção das estradas, já concordando com o que o Carlos falou anteriormente. Então, é muito importante a gente tocar e focar nesse tema. Uma cidade que merece, não é? Seria uma injustiça Jacobina continuar decaindo em índices, em números, que são importantes para diagnosticar uma cidade, para fazer a imagem da cidade lá fora, né? Nas outras cidades, para o Estado, para o próprio Estado, para o nosso país, né? Jacobina tem uma história rica desde a sua fundação. Nós temos, seguramente, pelos estudos, mais de 300 anos de história. Então, quando você fala de manutenção, além de ser mais econômico, ela é mais real, você tratar de manutenção, porque você está lidando com a dinâmica da vida. E aí, quando entram os fatores climáticos, né? Essa tragédia do Rio Grande do Sul teve a ver com a chuva muito forte, mas também com o sistema de prevenção de enchentes que estava danificado e ninguém tomou conta. Né? A gente sabe que tem problemas hoje em Jacobina, Carlos e Cícero, com bombas de poços artesianos que ficam mais de um ano quebradas. E, às vezes, a própria comunidade que vai lá para poder, faz uma vaquinha para poder consertar. Então, são problemas simples que a gente precisa tratar, desde esses mais simples, e que não é tão simples assim, porque água é bem maior, né? E aí vocês podem falar também sobre isso, a questão do saneamento urbano, o saneamento básico. A gente estava conversando outro dia, e Cícero mencionou e falou com muita propriedade sobre a questão do saneamento básico, que ele tem os componentes, isso, não é, do sistema de saneamento básico. O conceito de saneamento básico. E eu quero que você fale para a gente, porque o homem foi secretário do desenvolvimento urbano do governo do Estado, de um governo excelente, que foi o governo de Jacques Wagner. Não é? Foi o primeiro ou o segundo, não sei. O segundo. Então, um governo excelente que tem hoje, tanto foi bom que dura até hoje. Né? Esse governo que tem mantido a Bahia... Continuidade, né? Dando continuidade e mantido a Bahia num processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, fala um pouquinho sobre saneamento básico para a gente, Cícero, saneamento básico, nós temos, são 4 frentes. Abastecimento de água é a primeira frente, a segunda, esgotamento sanitário, a terceira drenagem de águas pluviais e a quarta, gestão de resíduos sólidos. As 2 primeiras, abastecimento de água, abastecimento humano de água e esgotamento sanitário, é a Embasa que opera, é uma concessão do município para o Estado através da Embasa, que é a empresa operadora. Sim. E as outras 2 frentes, que é drenagem e resíduo sólido, fica à frente das prefeituras. Então, é importante, onde você vai se ater bem à frente,
Claro, vai estar cobrando os bons serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, mas onde você vai meter a mão na massa, digamos assim, na drenagem, na manutenção da drenagem, na implantação de drenagem e manutenção e na boa gestão dos resíduos sólidos. Sim, sim. E aí, Carlos, diante disso, o que você vê de problema nessa relação do município com esse sistema de saneamento básico? O que você enxerga diante da tua Você falou aí da questão de bomba de poço artesiano, né? Pra vocês terem uma ideia, Jacobina teve 13 dias de festa. Só de locação de todos, de palco, se aproxima de R$1 milhão. Enquanto isso, a comunidade ali de Pé de Serra fez uma vaquinha para comprar uma bomba de R$ 3.800 para colocar no poço artesiano, porque a bomba da prefeitura quebrou, a prefeitura não substituiu, e a comunidade pobre, como você conhece bem, teve que se reunir para comprar uma bomba de R$ 3.800, fazer vaquinha para comprar uma bomba de R$ 3.800. Você falou também, Maria, um negócio interessante, questão da economia. Quando você planeja e executa bem, você está economizando. Nós moramos numa cidade de serra, né? Um relevo bastante complicado. E eu sempre disse isso. O poder público não pode impedir do cidadão fazer a sua casa. Ele quer colocar a sua família, um quartinho ali, um quarto, uma sala. Ele não quer nem saber onde é que ele vai fazer. Ele quer abrigar a sua família. E ele está certo. Então, ele começa a subir a serra, fazer casa de todo jeito, sem alinhamento de rua, sem nada. E depois você vai ver. Imagine o que é fazer uma rede de esgoto em cima de uma pedra. Imagine o que é você cavar um buraco para implantar um poste de energia em cima de uma serra. Então, o que o município vai gastar para levar a infraestrutura de esgoto, de recolhimento de lixo, de iluminação, de rede de água, vai sair muito mais caro do que se o município desapropriasse áreas de terra próximas da cidade, aqui nos bairros, e deixasse à disposição do cidadão. O município está fiscalizando, chega lá, a Casa de Deus está começando a fazer uma casa ali na serra. O cidadão aqui não pode construir. Eu vou fazer o quê? O senhor tem terreno na Jacobina 3, região de Jacobina 3, o senhor tem terreno na região do Mutirão, o senhor vai à prefeitura e vai escolher lá com o fiscal o seu terreno, a prefeitura vai doar o seu terreno para você fazer a sua casa. Esse seria o caminho correto, porque, repito, deixa-se construir em cima da serra e depois sai muito caro para o município. Eu passei para a Secretaria de Infraestrutura recentemente e vi esse problema. Você chega numa ruas que não tem condição nenhuma, o cidadão faz uma casa, daqui a pouco ele tem condição de comprar um carrinho, ele pega... para fazer a garagem dele, ele vai se aproximando da rua. Daqui a pouco não passa um carro pelo outro. Então, a falta de fiscalização, a falta de planejamento, a falta de obras realmente como deve ser feito, custa muito caro para o município. Sim. Jacobina tem gasto milhões tentando consertar um erro que o município poderia ter evitado. Então, esse é um problema que também você vai ter que enfrentar. Nós tivemos aqui loteamento público para doação, no tempo de Carlito Dalto, na Alexandre Sinfrônio, Jacobina 3. Olha quantos anos tem isso. Tem mais de 30 anos que o município de Jacobina não oferece ao pai de família, à mãe de família, um terreno para construir o seu lar, construir a sua casa. É outro problema que nós teremos que enfrentar. E Jacobina precisa ter sempre terrenos disponíveis para o pai de família construir a sua casa, pai de família pobre, evidentemente, para evitar que ele construa em cima da serra. Perfeito, Carlos. Para saber onde estão esses terrenos, foi feito, né, não só para isso, mas foi feito aqui desde 2017, se eu não me engano, um serviço de georreferenciamento muito importante, que foi pago e não foi entregue ainda ao município totalmente, porque o município não sabe o que fazer com tanta informação, não sabe como abrigar a informação que eu tenho, que eu ainda não tenho isso confirmada. Fui conversando com um servidor público do município, ele me passou isso. Então, o georreferenciamento ele vai servir para tudo, porque ele mapeou todo o município de Jacobina. Daí, a partir do georreferenciamento, vão ser identificadas as zonas de interesse social, onde essas residências, esses lotes poderão ser destinados, onde esses lotes vão estar. E, para isso, a gente precisaria estar com o nosso plano diretor atualizado. Nós temos um plano diretor de 2006, se eu não me engano, que teria que ser atualizado em 2016, de 10 em 10 anos. 10 anos. E está desatualizado, Cícero. E, se eu não me engano, isso aí, hoje, é motivo, inclusive, para uma ação de improbidade administrativa. O município não tem um plano diretor municipal ativo, né, e atual e revisado. Né? Verdade. Não é? O plano diretor é fundamental, é a bíblia do desenvolvimento urbano de uma cidade. Então, o plano diretor tem que ser, como você falou, atualizado de 10 em 10 anos, para onde a cidade está migrando, para onde está crescendo, o que é que aconteceu quando você implantou, digamos, há 10 anos atrás. Sim. Tem novas tendências, né, dentro da cidade, de encaminhamento para onde está crescendo, etc. Então, é fundamental sempre estar atualizado
para dar condições ao gestor, ao prefeito, à prefeita, à Câmara, enfim, ao secretariado, poder tocar da melhor forma possível a implantação, principalmente de infraestrutura urbana. Isso vem de estudo, de pesquisa, da ciência. Assim como a ciência nos salvou na ocasião da pandemia, a ciência também pode ajudar a governar. Política se faz com ciência também, com estudo, com pesquisa, valorizando quem faz isso. Se você não pode fazer, não pôde fazer, você tem que valorizar quem fez, quem estudou. Não é? Como diz a história, cada macaco no seu galho, como já diz o ditado popular, cada macaco no seu galho. Então, cada um fazendo no seu quadrado aquilo de melhor para o município. Eu acho que uma gestão ela tem que se guiar por esses princípios, né? Dessas ferramentas de gestão que facilitam, inclusive facilitam, porque você compartilha ali as ações de um governo com a equipe. Você tem um plano de ação, você responsabiliza quem vai fazer o quê e quando, né? Então, isso é importante. Eu pergunto agora a Cícero, os maiores desafios para garantir um saneamento básico adequado em Jacobina, além do que Carlos falou. Nós temos hoje, quanto por cento o Estado fez um serviço? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cícero. O Estado implantou 65% da cidade de esgotamento sanitário. O governador Jerônimo, quando inaugurou, autorizou a Embasa a complementar esse serviço. Então, a Embasa contratou a empresa de projetos para concluir, fazer o projeto dos outros 35%, né, que está faltando para ficar 100% Sim. de esgotamento sanitário em toda a cidade. A previsão de entrega desse projeto é no final do ano e a Embasa já está com recurso para o governador já autorizou, assim que estiver pronto, a gente começar, a partir para o ano, no ano de 2025, a terceira etapa, né, digamos Sim. assim, concluiu o total de esgotamento sanitário. Então, a Embasa está fazendo o projeto, concluindo até dezembro é o prazo, mapeando toda a cidade, ver por onde cresceu, onde tem casas, novas residências, e a gente vai fazer isso. Então, isso é de fundamental e importante, porque também, quando você implanta esgotamento sanitário, você está trazendo saúde, você está melhorando o meio ambiente Sim. da cidade, está trazendo saúde, melhor saúde, né? Enfim, além de você ter um aspecto limpo da cidade, Sim. não estar com os rios poluídos, corpos d'água poluídos, você vai melhorar bastante também a saúde, principalmente de doenças de veiculação hídrica. Sim, sim. E é sempre pensando nessa possibilidade de alterações climáticas. Recentemente, Jacobina passou por 2 chuvas importantes. Assim, as maiores dos últimos dias foram 2 chuvas, uma de 100 milímetros, uma de 120. E aí eu recebi uma visita de uma pessoa que mora numa área que foi bem afetada por essas chuvas. Aqui o rio não encheu, mas aqui a beira-rio, que a gente conhece como beira-rio, ficou inundada, Carlos. Então, essa pessoa, esse morador, me explicou, um comerciante da área, que está buscando soluções de forma coletiva. Ele já fez um serviço na casa dele, na propriedade dele, que vai ajudá-lo. Mas ele está preocupado com as pessoas que moram nessa região, porque essa inundação pode ser maior nas próximas chuvas. Nós temos um canal de drenagem que vem ali do Morro do Ouro, que eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, dando o exemplo do que foi feito aqui, quando o Carlito era prefeito, na Rua da Saudade, né? E o que é que a gente pode ainda melhorar em Jacobina, diante dos novos loteamentos, como, por exemplo, o loteamento Morro do Ouro, que chegou lá acima da Félix Tomás, né? Mariana, na região da Félix Tomás. Essa chuva que você está se referindo, essas 2 chuvas, uma grande empresa aqui em Jacobina foi invadida 2 vezes. Né? Sim. Assim que terminaram de fazer a limpeza, a água invadiu novamente, a água vindo lá do Morro. Prejuízos grandes. Por quê? Porque a água, e você sabe muito bem disso, quando ela acha um lugar, espaço limpo para passar, é uma situação. Num canal, é uma situação. Sim. Quando ela começa a encontrar obstáculos, né, de pedra, de mato, ela vai começar a espalhar e aí começa a criar força, digamos assim. Sim. Então, o que aconteceu ali? Foi falta de um canal de drenagem do Morro do Ouro até o rio. Ali passando onde era o terreno ali antiga Parque Santana, ali Sim. precisa urgentemente de um canal, passar pela rua ali quem desce da Missão para sair no Posto Avenida. Sim. Então ali é outro lugar complicado e que está sempre levando prejuízo para aqueles comerciantes, para aqueles moradores. Por quê? Por falta de um canal de drenagem bem feito, bem projetado. Eu quero dizer, Jacobina tem desafios enormes. Por quê? Porque nós estamos parados no tempo. As coisas estão se acumulando. As gestões estão deixando problemas sérios se acumularem em Jacobina. Então, você vai ter esse desafio, mas, felizmente,
nós teremos a sua gestão, se Deus permitir, o povo de Jacobina assim quiser. Teremos excelentes deputados federais para acarrear recursos para Jacobina, que o município tem uma boa receita, mas dinheiro nunca é demais. Vamos precisar muito da ajuda de Antônio Brito, que é um dos maiores deputados desse país. Agora é um pré-candidato à presidência da Câmara. Sim. Vamos precisar do apoio de Jorge Sola, muito seu amigo, pessoas comprometidas com Jacobina. Vamos precisar do apoio de Lício da Mata. Então nós teremos 3 deputados federais, muito ligados à gestão nacional, ao governo federal, que isso vai nos ajudar muito. Então, Jacobina precisa dar um salto nesses próximos 4 anos para compensar o que aconteceu até agora. Né? As pessoas, os gestores que por aí passaram, o gestor que por aí está passando, está deixando de se acumular problemas em Jacobina, e quanto mais você vai ter que resolver os seus problemas e os problemas que deixaram do passado. Mas, repito, felizmente, você terá o apoio do governo federal através desses 3 deputados, senadores. Você terá o apoio do governo do estado, de quem você goza, assim, digamos, de muita confiança, de muita credibilidade. E eu tenho a impressão e acredito muito que Jacobina, nesses 4 anos, nós deveremos, eu digo nós porque estarei fazendo parte, se Deus nos permitir também, no Legislativo, nós deveremos dar um salto nesses problemas de Jacobina, resolver em parte problemas cruciais, crônicos, que todas as vezes que chove acima de 80 milímetros, o prejuízo não acerta. Para grande empresário, para o grande, para o pequeno, para o pobre pai de família. Então, a chuva é sempre muito bem-vinda, mas tem causado problemas em Jacobina por uma coisa só: ineficiência e omissão dos gestores. Exatamente. É que, na verdade, drenagem é uma obra cara, é uma obra enterrada, é uma obra que geralmente não é prioridade para quase prefeito nenhum. Né? Então, porque, como falei, é cara, é enterrada, não aparece, né, digamos assim, e causa transtorno, né, no entorno, que você tem que quebrar, enfim, implantar a tubulação. Geralmente são tubulações grandes, né, de diâmetro grande. Então, a gente vai precisar de muito, como o Carlos falou, do apoio do governo estadual, do governo federal, com o apoio desses parlamentares que já manifestaram apoio à sua candidatura. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. A gente não precisa ir longe. A gente teve outro dia lá em Irecê. O prefeito Elmo de Irecê, que faz um excelente trabalho lá na sua segunda gestão lá em Irecê, está implantando, já finalizando um trabalho de drenagem muito grande naquela rua, na Avenida 1º de Janeiro, aquele acesso, que era um problema crônico ali próximo à rodoviária, que as pessoas conhecem ali de Irecê. Então ele está fazendo uma grande implantação de macrodrenagem com tubulações grandes para resolver de uma vez por todas um problema que, historicamente, lá em Irecê ninguém nunca mexeu, e ele está atacando. E nós vamos fazer aqui em Jacobina, como eles disseram, se Deus quiser. São obras tamanho G, como o Carlos falou, né? Tamanho G, o governo do Estado, nosso parceiro, o governo federal, governos que a gente lutou para ajudar a eleger também. Nós temos vínculos de confiança, de respeito, de credibilidade. E a gente vai buscar esses recursos, como eu falei, não só captar recursos através das emendas, mas também montar uma equipe técnica que inspire confiança, que elabore projetos bem feitos, robustos, projetos que contornem, inclusive, essa situação que Cícero fala. Imagine o que é um prefeito fazer uma obra daquela na Rua da Saudade há 30, 40 anos atrás. Outra coisa é fazer hoje, numa rua cheia de movimento, de carros, de gente, não é mais pessoas, mais carros. Mas a gente tem que enfrentar. A ideia não é cravar seu nome na história por vaidade, para aparecer ou fazer carreira política, de ascensão política, pautada no vazio, no supérfluo, mas sim fazer uma gestão que coloque nosso município, nossa cidade, no seu lugar de destaque que merece na região, não é? E que cuide das pessoas, porque as pessoas que vivem na cidade sofrem com transtornos, sofrem com esse tipo de problema, não é? E, além de economizar recurso, porque governar uma cidade que está bem planejada, né? Aí tem que ter coragem, viu, Carlos? Para você dizer assim, ó, nós vamos fiscalizar, nós vamos colocar esse georreferenciamento em ação, vamos utilizar, vamos atualizar nosso plano diretor e vamos enfrentar todos os conflitos, porque isso traz alguns conflitos, né? Então, é preciso que a gente monte uma equipe que seja capaz disso e que as pessoas sejam comunicadas de forma eficiente, não é? Para que elas apoiem a causa, não é? Muitas vezes a desinformação também, ou a falta de informação. A comunicação fundamental, né? Não é? Isso, sobre esse tipo de obra, esse tipo de tudo bem serviço. Conversado com o Conselho de Moradores ou com a Associação de Moradores de cada lugar que vai ter essa intervenção é fundamental. Com as partes interessadas, porque tem comércios que ficam prejudicados, não como aconteceu ali na Avenida Luiz Alberto Dourado, que a avenida ficou parada
mais de 6 meses, né, interditada, e quando a gente achando que ia chegar, tudo bem, ficasse interditada para ser feita uma obra, para ser entregue uma obra de qualidade. Mas não foi o que aconteceu. Né? O asfalto está se desmanchando, já teve buracos, já tem buracos, e não ficou com aquela obra que a gente esperava, né, na Luiz Alberto Dourado de Carvalho. Mariana, a coisa precisa ser feita com muita responsabilidade. Você falou aí da Nossa Senhora da Conceição, Luiz Alberto. Nossa Senhora da Conceição, aconteceu o quê numa dessas chuvas aí? A água transbordou, passou por cima da pista, invadiu aquelas 3 casas e praticamente destruiu as 3 casas. Exato. Então, a natureza disse ao povo de Jacobina que hoje a passagem de água existente é insuficiente. Aquilo ali ficou bastante claro. Eu imaginava que o município imediatamente fosse abrir uma nova galeria, cortar, o asfalto estava sendo feito, para abrir uma nova galeria. Não, estão continuando a obra sem essa galeria. No dia que chover 80, 100 milímetros, a chuva vai passar por cima de novo, porque Exato. ela já avisou que ali necessita de uma obra, de uma galeria, para que a água possa passar. E nem a natureza avisando foi feito. Então vai se inaugurar, se é que vai se inaugurar aquela obra, e na primeira chuva que der após a inauguração, vai acontecer a mesma coisa. Então as pessoas precisam ter responsabilidade com o que estão fazendo. Exatamente. Né? Aquilo ali foi um sinal, foi um alerta, foi um aviso, e nem assim as pessoas alertaram. Quebrou o passeio todo, como você já viu lá. Está lá que ela realmente destruiu parte da pista, e nem assim a gestão percebeu a necessidade de fazer aquela galeria. E tem coisas, Mariana, que são simples e funcionam. Vou dar aqui um exemplo para você. Todos sabem que eu tive durante muito tempo um jornal ali na rua, Professor Tavares. Sim. Toda a chuva de 70 milímetros invadia nas nossas casas ali. O município lá fez o quê? Com a ideia de um engenheiro da cidade, por isso que é bom quem entende, quem conhece do assunto. Sim. Simplesmente o que acontecia? A água chegava até o meio-fio. Quando subia o passeio, tinha que subir mais 20 centímetros para poder cair no rio. Ele simplesmente cortou o passeio, a água chega, antes de começar a subir, ela já cai dentro do rio. Então, daí para cá, é uma obra simples demais. Nós devemos ter o quê? Aí 5 ou 6 anos que essa obra foi realizada, nunca mais nós tivemos invasão de água lá no jornal e nas casas vizinhas. Obra simples, mas quem fez? O engenheiro, que é quem estudou, passou 6 anos na faculdade. Então, é aquela história que você disse, cada macaco no seu galho. Exatamente. Quem é engenheiro vai cuidar da engenharia, quem é do financeiro vai cuidar das finanças. Precisamos muito colocar pessoas competentes. Se tivermos no nosso grupo pessoas competentes e nossas, ótimo. Mas você não pode olhar, não, aqui é porque do meu grupo, é porque me ajudou, eu vou botar em determinados lugares. De forma nenhuma. Exatamente. Primeiro precisa vir a seriedade, a competência, para depois vir a questão política. Então, em Jacobina se faz muito isso. As pessoas, nós ganhamos a prefeitura. E vão administrar como se a prefeitura fosse de um grupo político, quando na realidade não é. A prefeitura é do povo. Para todos. A gente vai governar para 82 mil pessoas e 582, que eu acho que tem mais. Né? A gente acaba sendo sempre uma população a menos, mas em torno de 85 mil pessoas é o nosso governo. E para a microrregião. Infelizmente, o nosso tempo é curto, porque a gente quer que vocês vejam toda essa conversa, uma conversa importante sobre nosso município. Tem muito mais para a gente falar. Tem muito mais coisa, muito mais planos, muito mais sonhos. Então, não cabe, porque senão a conversa fica muito longa, não é? Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, Carlos, Cícero também, e que depois a gente peça para as pessoas nos assistirem e compartilharem, divulgarem nos grupos de WhatsApp. Você falou em obra Tamangi, não vamos esquecer do nosso aeroporto, né? Sim. Como é que Jacobina pode sonhar com uma linha de avião, que avião hoje não é só coisa mais de rico, só de rico, digamos, por exemplo, de Juazeiro, Bonfim, Jacobina, Irecê, Salvador, senão não temos sequer um aeroporto. Temos ali um campozinho de pouso, né? Sim. Precisa se repensar, aí eu vou votar a ajuda desses deputados que já estão comprometidos com você de ajudar a Jacobina. Jacobina precisa de um aeroporto. A nossa feira livre aqui, gente, é uma brincadeira. Aquela feira foi lá do tempo do doutor Flavinho, na década de 80. Sim. E aí chega um prefeito, faz um puxadinho, bota o telhado, chega outro prefeito, faz um puxadinho, conserta parte do piso. Aquilo ali tem que ser repensado, tem que ser reconstruída. Então, Jacobina tem grandes desafios, mas eu estou muito confiante, Mariana. Confiante, primeiramente, em Deus, confiante no povo de Jacobina, que a partir de janeiro você será a prefeita dessa terra. E aí nós temos que fazer o que se citou aqui, temos que fazer o que foi feito em Irecê. Irecê, em 4 anos, deu um grande salto de desenvolvimento, de realmente uma outra estrutura a Irecê tem hoje. Né? Então, Jacobina está precisando disso. E quem sabe, se Deus nos permitir, será a partir de janeiro essa transformação que a gente sempre sonha, que a gente tanto sonha e que o povo de Jacobina tanto merece. Muito obrigado. E Elmo será nosso parceiro aqui, viu? Elmo, o prefeito atual de Irecê, é um grande gestor.
É engenheiro também. É engenheiro também. Engenheiro civil, exatamente. Será um grande Pode- parceiro É do nosso amigo. PSB também. É do É nosso nosso partido, PSB. Com certeza. Tenho conversado com ele, Sim. está à disposição de conversar, de passar Ótimo. as boas práticas, e é isso. A gente não precisa estar sempre reinventando a roda. A roda está aí já implantada e a gente pegar essas boas experiências, como a gente citou aqui de Irecê, da Prefeitura de Irecê, né, nessa parte de infraestrutura, e trazer para cá, vai ser muito bom, porque a gente ganha tempo, não precisa estar buscando novas ideias, novas soluções, e a gente vai com certeza avançar aqui na infraestrutura urbana. E dizer que estou muito otimista também, como o Carlos falou, esperançoso, né, que você será a próxima prefeita, e junto com todo esse grupo que está acompanhando, junto com o apoio do governo estadual, o apoio do governo federal, tenho certeza que você será uma grande prefeita. Obrigada. Então, compartilhem, curtam, compartilhem esse vídeo para que todas as pessoas, suas amigas, seus amigos, as famílias conheçam saibam um pouquinho do que a gente conversou aqui e também façam sugestões, deem ideias, comentando aí, fazendo comentários e mandando para a gente mensagens através das redes sociais, tá bom? Um abraço bem forte em cada uma de vocês. Obrigada. Aqui assim.